é possível renascer planta? Por que no budismo se diz que não é possível renascer planta? Mas as plantas, coitadinhas, elas não têm consciência, elas não sentem dor. A minha mãe conversa com as plantas, então o que o budismo tem a dizer sobre isso? Ao contrário de algumas tradições hindus, o budismo não separa, né? Claro que as plantas são seres vivos, mas segundo o budismo elas não têm senciência. Elas não são seres dotados de uma mente, elas não têm uma mente. Então elas não são capazes de sentir dor, segundo a visão budista. E não é possível renascer uma planta. Há escolas do hinduísmo, classicamente, que dizem que as pessoas, particularmente as pessoas que têm grande desejo sexual, elas ficam lá paradas assim que nem uma árvore por muito tempo, tipo, como uma punição na visão dessas tradições hindus. A sensualidade talvez seja uma coisa equivocada, e aí eles têm essa visão assim das plantas como um final infeliz dessas pessoas, né? Mas no budismo nunca nenhuma escola budista sustentou que as plantas tenham consciência. E, portanto, nenhuma escola budista aceita a noção de que seja possível renascer numa planta. Mas o que a gente pode... Bom, daí tem uma história bem curiosa desse século passado ainda, né, que tem esse professor muito impressionante da modernidade tibetana que chama Gedung Chöpel. E o Gedung Chöpel, ele era um intelectual extremamente... Era um erudito com um conhecimento extremamente vasto, né? Uma pessoa que tinha um conhecimento do sânscrito, aprendeu inglês. Ele era um grande scholar, né? E o Gedung Chöpel, no seu treinamento monástico na escola Gelug, eles têm essa ênfase no debate, né? Então eles têm um debate formal, no qual um dos monges fica sentado... É que nem um processo jurídico quase, assim. Então eles quase montam um tribunal, mas é duas pessoas só. Se vão fazer uma avaliação, daí eles juntam, os outros monges fazem um esquema como se fosse, né, um debate público, um tribunal público, para ver quem é que entende o Dharma, quem é que sabe argumentar bem, quem é que não sabe argumentar bem. E tem uma série de formalidades, então um fica no chão, um fica de pé, eles gritam um com o outro, eles debocham um do outro. Na verdade, o de pé debocha, o de pé grita, ele está sempre se mexendo, né, como se ele fosse o Tirtika, né, o herege. Um assume a posição do hindu, vamos dizer assim, e o outro assume a posição do budista. E daí eles ficam debatendo para ver se o entendimento... Ou de uma escola budista que tem uma visão diferente, né, então eles ficam debatendo para refinar as posições intelectuais deles e serem capazes de argumentar através da inferência, né, qual a posição que é superior, a posição que ganhou, a posição vitoriosa, a posição inferior. E esse Gedung Chöpel, ele era famoso por assumir a posição de que as plantas tinham consciência. Não que ele aceitasse isso, mas era considerado, era quase como se fosse um virtuose do debate, uma pessoa pegar um ponto de vista tão já facilmente refutado tantas vezes e levantar novos pontos e tentar defender, né? Então ele mesmo não aceitava essa posição, mas como era uma posição muito difícil de defender, ele volta e meia ele fazia argumentos a favor da consciência das plantas, né? E um dos argumentos dele, agora recentemente eu vi um vídeo de um canal do YouTube sobre ciência que falava sobre o ponto que ele estava levantando, do ponto de vista da ciência agora, assim, recente, né? Então, a refutação dele com relação à visão budista de que as plantas não têm consciência eram as plantas carnívoras. Essas, algumas que elas têm uma boca aberta, assim, uma boca a flor é aberta, assim, ela tem uns dentes, e daí quando a mosca vem atraída pelo cheiro, ela fecha e come a mosca. Então tem movimento, tem sensação no sentido de que ela percebe a mosca chegando. Então o Gedung Chöpel diz, olha só, existe essa planta faz isso, isso e aquilo, e agora, o que vocês vão dizer? Ela não tem consciência? Então, bom, ele mesmo devia ter seus argumentos para depois voltar atrás, né? Porque ele não acreditava que as plantas tinham consciência. Ele não aceitava essa posição, ele só
incomodava os outros defendendo uma coisa muito absurda, né? Mas recentemente eu vi esse vídeo no canal de ciência e eles estavam falando sobre plantas que contam. E é uma planta carnívora que ela só fecha depois de 5 moscas, vamos dizer, entrarem ali. Elas ficam grudadas e daí ela fecha para digerir, né? Então como é que ela sabe que tem 5 se ela não tem uma mente para contar 5? Daí eles têm toda uma explicação causal lá de como que isso se dá na planta, através de enzimas e Bom, no final das contas é que nem um termostato. Então se a gente vai ler livros sobre filosofia da mente, o termostato, né? O que é um termostato? O termostato é um dispositivo que controla um aquecedor ou um resfriador. E na medida em que a temperatura muda, ele liga ou desliga um motor que vai produzir calor ou frio, né? Que vai retirar o calor ou que vai trazer o calor. Então, bom, digamos que seja um aquecedor. Então, o aquecedor vai aquecer no ambiente, chegou na temperatura que a pessoa quer, ele desliga. Daí, daqui a pouco, a temperatura cai e ele liga, né? Bom, mas então o termostato tem consciência, né? Mas ele é um dispositivo bem fácil de desenhar e de fazer, não tem nada de muito especial. Então, vai ter lá na filosofia da mente, vai ter um que outro, muito raro, que vai defender que o termostato já é uma consciência, um negócio tão lixento, tão epifenômeno, tão escanteado, que o termostato é consciente. Então, se tu torturar o termostato... no extremo, tu tem que ir pra cadeia, porque o termostato sente dor, não sei o que, né? Não, mas no extremo é isso, né? O termostato, ele tem uma reação automática, mas essa reação automática é tudo que a consciência eles vão dizer, então isso é a consciência. Na visão mais sofisticada, na própria filosofia da minha maioria das pessoas, a gente vai defender, não, o termostato é o tipo de coisa exatamente que a gente vai comparar com consciência e dizer, não, isso não é consciência. É como uma máquina, é como esse teste de Turing, né? Então, ele não nos engana, assim, né? Nós sabemos que aquilo ali é um processo mecânico. Ele não chega... O teste de Turing vai dizer assim, bom, se ele nos engana, pelo menos parecendo que é uma mente, daí a gente pode duvidar. Ou pode dizer que, bom, é o máximo que a gente pode fazer. Mas o termostato a gente entende facilmente como é que funciona o processo causal, não tem nada especial nisso. E... É um movimento aqui e um movimento lá, tem uma reação de equilíbrio, né? Então ele opera, é uma chave de liga e desliga que opera de acordo com um sensor. Não tem nenhuma consciência, não tem nenhum tipo de consciência nisso. E a planta funciona assim. Então a planta, já foi demonstrado, essa planta carnívora, ela tem um mecanismo explicado de como é que ela conta, entre aspas. Ela não conta como a gente coloca números na cabeça e processa abstratamente e sabe o que está contando e assim por diante. Não, ela tem um processo mecânico no qual chegou num número, ela fecha e digere o animal, digere as moscas, né? Então, se por acaso a planta tivesse consciência, então ela teria karma, daí depois ela ia renascer num reino inferior, porque ela comeu mosca, assim por diante. Como ela é um mero processo causal automático, daí ela não tem karma. Ela não produz karma nenhum, ela está agindo como um termostato, assim. E os pobres das moscas, claro, elas estão purificando algum karma que elas causaram em outra circunstância lá, então elas estão sofrendo uma ação não causal, uma ação causal causada por causas e circunstâncias dentro de uma planta carnívora. Então, esse é um aspecto interessante, assim, de por que né, a gente... os seres que podem gerar karma são seres que têm mente. Seres que não têm mente não podem gerar karma. Então, né, a pessoa vai dizer, então matar uma planta não tem consequência kármica. Sim, matar a planta não tem consequência kármica, no sentido de que da própria morte da planta, né? Agora, como a planta sustenta outras vidas, né, tem várias vidas que dependem da planta, então matar a planta tem o karma de desterrar todas essas outras criaturas, né, que usam ela como alimento, como casa e assim por diante. Então, pode ser roubo, pode ser, né, prejudicar outros seres em vários níveis, matar uma planta. Mas a própria planta em si, a morte dela, né, como ser vivo, ela não conta porque ela não tem ciência, ela não sente dor, então ela não não conta como um karma negativo. Ela não passa por sofrimento. O karma negativo ele ocorre quando a gente causa sofrimento para outro ser. Então o ser tem que ter uma mente, daí
a gente prejudica ele sofre, e então nós no futuro vamos sofrer de acordo com isso que nós causamos a ele, né? Então essas são reflexões que a gente tem sobre consciência de planta aí. O Aristóteles, ele falava que tem pessoas... Outro dia uma pessoa me disse assim, eu dei um argumento para a pessoa e eu estava até dando um argumento simplificado e que eu pensei, bom, qualquer pessoa racional é capaz de entender isso. E daí ela disse, mas eu não penso assim aristotelicamente. O Aristóteles dizia, bom, quem não pensa, né, não é que nem eu, mas quem não pensa de acordo com uma estrutura de inferência pública que possa ser, né, aceita pelas duas partes, essa pessoa é que nem uma planta, não tem o que discutir com ela, porque ela não está em comunicação com nada, né? Então ela está lá vegetando a mente dela. Então é uma ofensa, assim, dizer, eu não... daí não tem o que dizer para a pessoa, né? Vai dizer o quê? A pessoa fugiu pela crítica ao Aristóteles. Adoro criticar o Aristóteles, é ótimo criticar o Aristóteles. Aristóteles é um boboca, né? Mas não por isso. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana Dewa Malujin Wene Jerezi Wantejin Jazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Yom Sochi Jamin Chebene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Tode Rumbuni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chime Kwenye Pema Samba Wasa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Chuki Trupiko Kusese Shin Sezinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Trupantenor Buyen Neko Pomulura Samne Lundu Dileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Je Peme Dan Laji Kusesu Wan Pema Chochi Drama Rizo Jindoni Peme Lunche Drujo Chi Pende Jungwane Jempo Tempa Yori Nepa Dan Tempa Zimpe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi Du Sun Sanje Guru Rinpo Shengon Du Kunda Dewa Jimpo Jaba Che Kusa Tu Tuta Pasa So Adev So Shinje Lab Tu So Shinan Sangwe Baje Jua Dan Zambalon Jeru Pajen De Loba Ma Hong Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Re Loja Zan Lisa Sun Chapa Pia Du Jusho Sunan Wada Mira Du Sungele Show